Hello, Moto. O livro Cultura da Convergência, do autor e estudioso de mídias Henry Jenkins, fala basicamente sobre o futuro da circulação de conteúdo nos meios de comunicação social e digital. No texto também, publicado em 2006, o autor traz conceitos novos para essa temática, como, por exemplo, o conceito de transmídia e o de convergência de mídias. A questão é, depois de 16 anos, esse texto continua pertinente para a atualidade? Esse podcast sanará essa e outras dúvidas presentes relacionadas ao tema. Quando falamos de cultura da convergência, estamos nos referindo a uma transformação que vem sendo construída há muito tempo. É um processo em que as gerações que temos convivência estão presenciando desde o começo. E sobre essa mudança cultural, temos como base as mídias que estão se transformando ao passar dos anos. Um dos principais pontos que devemos citar é sem dúvida a convergência entre as grandes empresas e o público que as utilizam, pois com o avanço desse processo, as mídias em geral acabaram escutando cada vez mais as pessoas que a consomem, ocorrendo assim uma troca de conhecimentos e gerando voz ativa a essas pessoas. A cultura da convergência, sobretudo, vem de uma transformação individual que afeta e é afetada pelas interações sociais que são cada vez mais significantes para o mercado de consumo. É importante destacar que essas mídias antigas, com o passar do tempo, não necessariamente vão acabar. Elas podem, de certa forma, se moldar e se adaptar à nova realidade, convergindo principalmente com a internet, um dos meios mais utilizados no dia de hoje. A partir dos anos 2000, o celular tornou-se um meio comum do dia a dia global. O uso dele para filmes, um choque no começo, passou a ser visto como algo corriqueiro. Telefones usados para ligações não são mais comuns. O crescimento do uso de smartphones no século XXI foi enorme. Apenas uma chamada não basta. Filmes, vídeos, câmera, jogos, são muitas as funções que o smartphone pode oferecer para o usuário, e a convergência de mídias em uma só virou algo mais do que normal. Em 2003, porém, essa conversa ainda era uma grande novidade. Na New Orleans Media Experience, realizada nos Estados Unidos, o tema era salvação ou destruição. O que a convergência midiática poderia trazer de novo para o novo século? Por fim, a conclusão foi bastante clara. Ela, a convergência, chegaria de qualquer jeito, e já estava batendo na porta. Era difícil, mas, se todos trabalhassem juntos, poderiam sobreviver. A cultura da convergência é um processo acima de tudo cultural, porque trata da mudança no hábito de consumo dos meios de comunicação pelas pessoas. Tudo que cerca esse fenômeno explica o comportamento dos consumidores diante da tecnologia, suas formas de consumo e interações sociais. A partir da internet, que é apontada como dona de um grande poder de transformação da indústria midiática, os conteúdos ganham novas formas de distribuição e circulação. Eles nunca ficam centralizados em um único meio. A convergência se dá pela distribuição dos conteúdos por diversas plataformas, o que revela o processo de construção da informação, criando assim novas relações entre a indústria e seu consumidor, possibilitando também o compartilhamento de experiências e conhecimento. Um mesmo conteúdo circula por várias plataformas e aparelhos. Sendo assim, a convergência se dá não só na produção desse conteúdo, mas também em seu consumo. Dá para ver como é ramificado o modo como nós interagimos com a mídia quando nos pegamos no dia a dia usando mais de um aparelho simultaneamente. Hoje em dia é difícil traçar fronteiras entre os meios de comunicação porque, além de influenciados pela internet, eles ainda convergem em razão dela. Um meio de comunicação, por mais que possa sofrer mudanças, nunca substitui o outro. É possível usá-lo para suprir a demanda de algum nicho da sociedade. A relação entre os velhos e novos meios de comunicação é marcada pela adaptação de uns aos outros à medida que vão surgindo novidades. Vivemos há algum tempo na cultura da convergência e ela vem em evolução. É interessante observar o andamento e desenrolar desse fenômeno no cotidiano, porque percebemos a dinâmica da nossa relação com os produtos da indústria midiática a partir dos avanços tecnológicos e digitais nos meios de comunicação. A convergência também ocorre quando as pessoas assumem o controle das mídias e as utilizam para basicamente tudo que as envolve.
Nossa vida, nosso relacionamento, memórias, fantasias e desejos, todos também fluem pelos canais de mídia. Um contato com um parente ou uma pessoa querida, recordar de um momento com uma foto antiga presente na sua galeria, ou separar um momento do dia para ver uma transmissão ao vivo ou ir para um evento que se viu na internet. Todos são exemplos disso. Entretanto, esse controle sobre meios midiáticos não traz apenas benefícios. Vários casos de vazamento de dados íntimos mostram que esse manejo humano nas mídias podem ser perversos. Além disso, a convergência corporativa coexiste com a convergência alternativa. Tanto os gigantes do mercado quanto o restante da sociedade estão presenciando esse fenômeno. No final de contas, a internet e as mídias tanto têm o controle de grandes corporações e empresas que utilizam delas para realmente ganhar e lucrar, quanto têm o controle de demais pessoas presentes em diversas áreas da sociedade. Esse ambiente, entretanto, pode promover tanto o crescimento mútuo dos dois setores, como a batalha entre consumidores e produtores de mídias sobre conflitos de interesses. Afinal de contas, os consumidores estão cada vez mais ativos e cientes dos problemas e vantagens sobre determinado produto, principalmente com a adesão das redes sociais nessa questão. Além disso, com a integração de um consumidor dentro da comunidade da marca, como se observa muito em redes sociais, as críticas ficam mais próximas. Juntamente com a convergência de mídias, surgiu a chamada narrativa transmídia, que é basicamente a transmissão de uma mensagem ou história através de várias mídias, onde o foco, na verdade, é a história ser transmitida. Vemos isso, por exemplo, em diversas franquias de filmes que estão presentes em livros e games, além de grandes marcas literárias que se entrelaçaram com as outras duas plataformas, e a mesma coisa com franquias históricas de jogos. A participação dos consumidores nesse projeto é fundamental, principalmente daqueles que são os membros da comunidade da marca. Afinal, são esses fãs que farão a transmídia ser realizada. O grande fã de Star Wars, por exemplo, que tem acesso a todas as plataformas midiáticas, provavelmente terá o desejo de consumir produtos da marca em todas essas mídias, tanto nos filmes originais e novos, quanto nos games e livros que expandem o universo da marca. Fora isso, as empresas aproveitam esses fãs e comunidades para se inspirar de ideias desses para uma história mais apelativa ou bem vista pelo seu público consumidor. Afinal de contas, a cultura da convergência ainda é pertinente na atualidade? A verdade é que sim. Nunca se usou tanto os meios midiáticos quanto na atualidade. Nunca se viu tantos meios transmídias, como livros, filmes e jogos, que migram entre as plataformas quanto agora. O consumidor nunca teve tanta voz e foi tão ativo quanto no presente. Então, esse texto ainda é bastante pertinente e continua bastante presente na atualidade. Então é basicamente isso. A cultura da convergência nunca foi tão presente quanto na atualidade. E a tendência é que evolua cada vez mais. Obrigado por escutar esse podcast. Abraços! Hello, Moto.